creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. Eu em Dragon Ball Parte 3. Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Tendo dito isso, vamos para a teoria. Esta é uma história em homenagem a Akira Toriyama. Todos os créditos da obra a seu devido autor e a Toei Animation. Eu continuava meus treinos pessoais, claro que quando podia. Também ajudava minha mãe em seus deveres domésticos. Mas meu foco principal era minha melhora pessoal para poder não só sobreviver, mas também mudar certos eventos do futuro. Afinal, eu já havia feito uma grande mudança no cânone ao ter salvado minha mãe Jeanne e meu pai Bardock. Então eu não tinha por que me preocupar com o que ia ou não mudar na história. Eu já havia decidido que, independente de quais fossem minhas ações, eu não iria me arrepender de nenhuma das minhas decisões, e se houvessem consequências eu apenas iria aceitá-las. Embora abrir completamente os meridianos secundários tivesse sido um pouco mais difícil que os meridianos primários, ainda assim eu obtive êxito em abri-los completamente após 5 dias de treino. O real desafio era purificar meu ki das impurezas, além de ter que lidar com mágoas e ressentimentos de outros seres do meu pequeno universo. Também tive que lidar com os meus traumas, desde minha vida passada e até desta vida, o que eu não esperava. Lidar com ressentimento alheio tivesse um método simples. Eu apenas tive que os experienciar e os aceitar como se fossem meus ressentimentos. Desde as dores de uma pobre mãe que teve todos os seus filhotes mortos por um predador cruel, um pobre filhote que viu todo o seu clã de bestas ser massacrado, uma besta tigre que foi caçado por feras lobos que o perseguiram um dia sem lhe dar um momento sequer de descanso, e por aí vai. O mais complicado foi arranjar um modo de superá-los, mas ao entender como a natureza poderia ser tão bela quanto cruel e que a vida era uma longa jornada de desafios e superação, eventualmente eu consegui superar esses ressentimentos alheios. Mas o que foi surpreendente foram meus ressentimentos pessoais, desde a minha vida passada até o desta vida. Os da vida passada não foram grande coisa, principalmente porque eu há muito tempo já havia aceitado minha nova vida e abandonado a antiga. Mas o desta vida, como ressentimento em relação à destruição do planeta Vegeta, embora eu já sabia que aquilo era inevitável, e apesar do curto tempo meu orgulho Saiyajin não pode deixar de ser ferido, se sentir humilhado pelo meu povo ter sido exterminada, e ressentimento gerado mesmo sem que eu percebesse. Eu sei que os Saiyajins eram uma raça guerreira cruel que invade planeta, aniquila a população e então vende o planeta pelo melhor preço. Sim, os Saiyajins não são uma raça boa, principalmente para o universo. Não é de se admirar que o próprio Deus, o Deus da destruição, ordenou a Freeza, que já estava um pouco preocupado em relação à lenda do lendário Super Saiyajin, que destruísse a raça Saiyajin. Ainda assim, o sentimento de repugnância por ter minha raça extinguida era inevitável. 3 dias depois, eu finalmente havia conseguido superar esse ressentimento em meu coração. Com isso, a purificação de todas as impurezas do meu ki haviam sido feitas. Eu conseguia sentir que meu ki estava muito mais facilmente maleável e controlável. Além de uma profunda paz interna de espírito, meu corpo estava muito mais leve. Com uma respiração profunda eu inspiro e expiro. Então eu dou início a uma sequência de combinações de ataques rápidos e artes marciais. Como eu imaginava, minha velocidade não só de movimento, mas também de ataque, de percepção e de reação haviam melhorado e muito. Além de estarem mais rápidos, eu conseguia exercer o máximo potencial de um ataque sem grande desgaste de energia. A sensação era completamente libertadora. Meu pai Bardock, bem como o vovô Gohan e o Kid Goku, estavam treinando a técnica de cultivação, e eles estavam indo bem, apesar de nesses 8 dias eles mal terem conseguido liberar o 4º meridiano. No caso de Bardock, ele acabara de liberar seu 5º meridiano, mas claro que isso era bem justificável, afinal, diferente de mim, eles não tiveram um dedo dourado para lhes ajudar. Sendo assim, eles só podiam focar em seu treino pessoal e contar com seus talentos próprios para dominar
treinar a si mesmo. Quanto à minha mãe Jeanne, ela até demonstrou um pouco de interesse, mas se absteve, afinal ele não era do tipo guerreira, com sua personalidade mais bondosa e gentil, o que a diferencia bastante de como era o jeito mais comum que os Saiyajins costumam ser. Mas deixando isso de lado, estava na hora de fazer algo que eu já devia ter feito há bastante tempo. Eu uso minha magia de transmutação em minhas roupas. Eu não iria modificar nenhum traço em sua aparência. O que eu realmente queria era alterar sua estrutura molecular para adicionar partículas de graviton. Na física, o graviton ou gravitão é uma partícula elementar hipotética que seria a responsável pela transmissão da força da gravidade na maioria dos modelos da teoria quântica de campos. A teoria postula que os gravitons sempre são atrativos, atuando além de qualquer distância, e vêm de um ilimitado número de objetos. De forma bem resumida, os gravitons são partículas quânticas que atuam exercendo gravidade, ou seja, em tese os gravitons são capazes de alterar os efeitos da gravidade, deixando as coisas mais pesadas ou mais leves. Caso ainda não reconheça, essas são as mesmas partículas que supostamente há na estrutura atômica do martelo Mjolnir do Thor da Marvel, sendo essas partículas responsáveis por alterar o peso do martelo, deixando extremamente leve para os dignos e absurdamente pesado para os indignos. O motivo de eu estar adicionando essas partículas de graviton em minhas roupas era bem simples. Primeiro, para me limitar, afinal no nível de poder em que eu estava não haveria nenhum oponente da saga clássica que poderia bater de frente comigo. O Kid Goku de agora em si já é muito superior que o do original, provavelmente com exceção do Sr. Coelho devido sua magia. Talvez o tal Pai Pai, Piccolo Daimao e mais alguns poucos. Praticamente ninguém consegue lhe oferecer perigo. Se for contar com a minha ajuda, então aí que o perigo diminui para zero. O que quer dizer que o Kid Goku não vai poder ter muitas experiências em sua infância para moldar seu caráter futuro, bem como fazê-lo entender que não deve confiar apenas em seu poder natural e se deixar dominar pela arrogância. Após adicionar as partículas de gravitons em minha roupas e apenas ativo o comando mental com a intenção de torná-los pesados, logo que faço isso pude sentir um enorme peso sobre meu corpo que me fez cair com a cara grudada no chão. Um calor junto de um gosto de ferro toma conta de minha boca. Incapaz de reter o líquido quente em minha boca, eu cuspo líquido vermelho. Além disso, o ar parecida mais rarefeito, difícil de respirar, e ao mesmo tempo disso eu escuto a voz robótica de Nano: aviso. Foi detectados sérios danos internos. Os ossos dos antebraços, ombros e costelas, além de danos nos pulmões, fígado e fibras musculares foram rompidas. De acordo com a análise, os danos foram gerados devido a uma intensa pressão sobre o Sr. Yasai. Darei início imediato ao processo de regeneração. Até mesmo eu fiquei surpreendido com esse resultado inesperado. Meus olhos lacrimejaram um pouco. Eu já esperava que o peso tivesse que ser estupidamente grande para de fato ser considerado uma limitação para meu poder, mas esse nível foi realmente inusitado. Logo eu podia sentir o Nano reconstruindo meus músculos e ossos. Com isso o meu Zenkai iria entrar em ação. Seria apenas uma questão de tempo para que eu me acostumasse com o peso e ao menos pudesse me manter de pé e me movimentar minimamente decente. O peso atual de minhas roupas era provavelmente equivalente ou superior a carregar uma montanha nas costas, o que tornava praticamente impossível me movimentar, principalmente devido a eu estar limitando o meu poder para que o Zenkai fosse mais eficaz. Após um tempo eu consegui me levantar. Logo eu inspiro profundamente, enchendo meus pulmões com o máximo de oxigênio possível, e logo eu expiro liberando o ar, sentindo meus pulmões melhorando. Embora essa situação tivesse sido inesperado, não significava que eu não poderia tirar um certo proveito desse infortúnio para aumentar minhas capacidades física base, bem como treinar melhor minhas técnicas e habilidades. Apesar de eu querer muito despertar a transformação do Super Saiyajin fase 1 e até começar a usar o Deus Ki o quanto antes para me preparar para o futuro, eu não podia negligenciar outros fatores. Afinal ainda há 3 anos e 4 meses até que a Bulma
Sama viesse aqui atrás da esfera do dragão de 4 estrelas, eu podia muito bem aproveitar esse longo tempo para criar e desenvolver melhor minhas técnicas, bem como os meus poderes, principalmente minha magia de transmutação e magia de cura. Embora a ativação fosse simples, ainda havia certa complexidade em sua funcionalidade. Um bom exemplo é a magia de transmutação. É o poder de utilizar energias mágicas para realizar transmutações da matéria em energia. Essa é uma explicação bem simples, mas na prática é diferente e envolve certo conhecimento de física, química e biologia, e por isso que sempre uso a magia de transmutação com o auxílio do nano. Através da transmutação eu poderia alterar minha própria estrutura molecular para aumentar minha densidade muscular ou até criar asas, por exemplo. Algo semelhante ocorre com a magia de cura. Claro, antes eu havia curado Goku quando bateu a cabeça, mas isso porque era um ferimento superficial. Eu já curei outros ferimentos superficiais até agora, mas isso estava longe do que a magia de cura realmente era capaz. E só olhar para outras obras onde as habilidades de cura podiam ser usadas para remover veneno da corrente sanguínea, curar doenças incuráveis, ou até alterar a estrutura corporal de alguém, como é o caso do Keiaru de Kaifuku. Em tese, até mesmo tornar um solo infértil podia se tornar muito fértil e produtivo. Já tendo em mente uma ideias para minha próxima técnica sem perder tempo, eu já uso minha magia de transmutação para criar 5 espadas feitas de uma liga metálica extremadamente densa com partículas de gravitons em sua estrutura. Após isso eu imbuí meu Ki nas espadas e com um pouco de concentração eu as faço levitar um pouco acima do solo. Elas estavam meio trêmulas, mas com uma respiração profunda eu me concentro um pouco mais, eu consigo as estabilizar no ar. Eu decidi me concentrar apenas em uma primeiro, e então começo a controlar para realizar diversos movimentos rápidos no ar. A espada cortava o vento em uma velocidade surreal para os padrões comuns de minha vida antiga. Bom, mesmo no DB clássico não era tão incomum habilidades com velocidade supersônica, ou mesmo aproximada da velocidade da luz como o Taioken, mas a velocidade da espada não era menos impressionante. Logo eu decido controlar todas as 5 simultaneamente, o que após poucos segundos de concentração eu consigo com êxito. Eu faço uma das espadas parar diante de mim para que eu tentasse algo. Eu coloco um pé em cima do lado da espada. Eu respiro levemente e subo com os 2 pés sobre a espada. Como eu previa, essa era uma ótima técnica que serviria não só para combate, mas também para locomoção. Embora necessitasse de grande concentração e foco, se tivesse um problema a ser resolvido era o desgaste de energia. Essa técnica utiliza mais Ki do que eu acho que seria necessário. Eu faço a espada levitar mais alto enquanto ainda controlo as outras 4 para tentar resolver o problema dessa drenagem excessiva de Ki. 3 anos e 3 meses depois, ano 749, eu estava meditando profundamente com as 5 espadas flutuando ao meu redor. Hoje era o dia prometido, o dia que iria guiar o futuro desse mundo. Ao refletir sobre isso eu não pude deixar de esboçar um leve sorriso. Durante esse meio tempo meu pai Bardock, o vovô Gohan e meu irmão Goku conseguiram dominar bem a técnica de cultivação. Gaelion e sua filha 20, que já tinha a aparência de uma garotinha de uns 7 anos, também havia dominado bastante a técnica de cultivação. Também teve outros dragões que acabaram se juntando ao Gaelion e formaram uma espécie de seita como a daqueles Manhuas. Também houve outras tribos se desenvolveram bastante. Eu também aproveitei esse tempo para criar mais algumas técnicas, bem como treinar melhor meus poderes como a manipulação espacial, manipulação temporal e manipulação de força vital. Por todo esse tempo eu sempre pude sentir o olhar do Kami-sama sobre mim, e embora fosse um pouco agonizante, também serviu para que eu desenvolvesse uma técnica chamada de visão do mundo, que quando ativado me permitia ver e ouvir qualquer coisa no mundo. Eu costumava usar isso mais quando eu ia para o meu pequeno universo interno para averiguar a situação com meus próprios olhos. Além disso, eu também havia conseguido despertar o Super Saiyajin nível 1, o que não era grande surpresa, afinal, apesar de eu não me considerar alguém puro de coração como o Goku, eu estava longe de ser alguém cruel como a maioria dos Saiyajins do planeta Vegeta, e as células S são bem mais produzidas por Saiyajins de caráter mais bondoso. Quanto ao sentimento raivoso de gatilho, eu já havia experimentado enquanto purificava meu Ki. Agora eu estava tentando dominar o SSJ1
para obter o Full Power, ou seja, utilizar essa forma com o máximo de poder, mas com o menor desgaste, o que inclusive era basicamente um requisito obrigatório se eu quisesse atingir a fase 2. Para me ajudar nisso, eu desenvolvi o corpo espiritual do Dharma, uma técnica para purificar a alma, purificar o que, além de me proteger de maldições, eu também estava desenvolvendo o corpo indestrutível de Vraja. Quando eu terminasse de desenvolver e cultivar essa técnica, eu iria obter um corpo virtualmente indestrutível. Quando atingisse esse objetivo, unido à minha condição absoluta e potencial absoluto, poucos seriam aqueles que conseguiriam me ferir. Quem dirá me matar? Talvez técnicas como o Akai dos deuses da destruição, ou o apagamento do Zen ainda tenham efeito, mas isso só durará até que eu atinja um poder maior e pise no reino dos deuses. Quando eu alcançar esse nível, técnicas como o Akai de Bios, ou o apagamento do Zen, mal conseguiram me fazer cócegas. Em meio à minha meditação, eu consegui sentir uma presença fraca de uma garota se aproximando. Conhecendo a história, eu sabia que só podia ser uma única pessoa, uma jovem de inteligência quase tão excepcional quanto sua beleza, a jovem Bulma que está atrás das esferas do dragão e por coincidência do destino, se encontra com o jovem Goku. Sabendo onde isso iria acabar, eu terminei minha meditação. Meus cabelos, que estavam loiros e espetados para cima, voltaram à coloração preta e voltaram à forma exótica despenteado. As espadas retornaram para o meu cofre espacial dentro do meu pequeno universo interno. Com um olhar calmo e solene, eu caminhei de volta rumo à casa do vovô Gohan. Como era previsto, eu consegui sentir o ki do pequeno Goku com a Bulma se movendo em direção à casa. Ao chegar em casa, pude ver que minha mãe Gine estava preparando o almoço. Quanto ao meu pai Bardock e o vovô Gohan, eles devem ter saído para caçar, como sempre, além de colher vegetais para vender depois. Embora vivêssemos aqui em meio à floresta, de vez em quando o vovô Gohan e o pai Bardock desciam para a cidade para vender alimentos para comprar outros materiais. Depois de tudo, não é porque vivemos na floresta que significa que devemos simplesmente nos isolar do mundo. Eu decidi ajudar minha mãe Gine a terminar de preparar a comida. Afinal, logo Kid Goku estaria aqui com a Bulma, e eu pude sentir as presenças de meu pai Bardock e o vovô Gohan retornando. Depois de alguns minutos, duas figuras chegam entrando pela porta. Um era o pequeno Goku, a outra figura era uma jovem de grande beleza, pele branca e macia, cabelos azulado amarrado em um rabo de cavalo. Sua aparência estava na faixa dos 16 anos, mas sua figura já demonstrava suas crescentes curvas futuras. Vestia um vestido amarelo com o nome da corporação Cápsula em preto escrito em seu peito. Esta era a jovem Bulma do Dragon Ball clássico. Não demorou para que minha mãe Gine notasse a presença de Bulma, que também não demorou a se apresentar, sendo convidada para o almoço familiar, o que a Bulma não pode recusar, vendo quão doce e gentil minha mãe Gine era. Logo meu pai Bardock e o vovô Gohan chegaram e foram apresentados pela mãe Gine a Bulma. Logo depois de terminar o almoço, com algumas perguntas bastante cautelosas feitas a Bulma por parte do meu preocupado pai Bardock, Bulma explicou seu propósito de vir até o distrito leste da montanha Paozu, explicou sobre as esferas do dragão e sobre a lenda de Shenlong, que fez meu pai Bardock demonstrar uma expressão de surpresa, não por ter se surpreendido com essa lenda, e sim mais como se tivesse se lembrado de algo. Naturalmente, o que meu pai Bardock se lembrou foi do evento da invasão Saiyajin no planeta Cereal e o extermínio dos Cereal Jins, que também dividiam o planeta com alguns Namekusei-Jins. Durante esse evento, um dos Namekusei-Jins usou duas esferas mágicas para invocar um dragão que realizava desejos, e foi onde meu pai Bardock acabou desejando que seus filhos crescessem bem logo antes de partir para lutar contra a Gas dos Ethers. Meu pai Bardock se surpreendeu porque ele não imaginava que neste planeta de baixo nível também havia algo assim, e a princípio nem reconheceu a esfera com 4 estrelas que o vovô Gohan achou durante sua jornada e guardava em sua cabeceira. A Bulma mostra o radar do dragão que ela havia criado para localizar as esferas com base na energia especial que elas emanavam de forma sutil. Ao ouvir da lenda de Shenlong, os olhos de Kid Goku brilhavam de entusiasmo e desejo de aventura. Logo Kid Goku pediu para que deixasse
deixassem que ele acompanhasse, algo que a mãe Ginny prontamente queria negar, e até o pai Bardock estava um pouco apreensivo. Quanto ao vovô Gohan, ele apenas riu, admirando a juventude animada do Kid Goku. Logo eu decidi falar em um tom calmo e profundo. Eu concordo com Goku. Explorar o mundo em busca das esferas do dragão seria uma ótima forma de aprendizagem. Seria bom para mim e meu irmão conhecermos melhor este mundo. Talvez até podemos acabar conhecendo o mestre Kami, de quem o vovô Gohan tanto fala. Logo vovô Gohan fala com um sorriso caloroso e tom profundo. O pequeno Kiryu está certo, ele e o pequeno Goku treinaram bastante, mas não podem pôr sua real força em prática, ficando presos aqui incapazes de crescer. Assim como a mais linda das flores tem que passar por tempestades e furacões até seu florescer completar, os artistas marciais devem se aventurar por si mesmos e enfrentar seus próprios desafios a fim de evoluir e encontrar seu próprio caminho. A mãe Ginny ainda estava apreensiva, mas ela sabia que o que o vovô Gohan disse era certo, então ela só pode dar um suspiro de derrota. O pai Bardock também só pode dar um leve sorriso, sabendo que cedo ou tarde esse momento chegaria. Apesar do pai Bardock estar lidando melhor com a situação, ainda era algo que pesava um pouco. Afinal, apesar dos Saiyajins serem invasores de planetas, ainda assim não significa que eles não possuam emoções e sentimentos como o Paragas, que foi atrás de seu filho Broly, mesmo que tenha acabado ficando preso em um planeta hostil, isso claro antes de cair na loucura da vingança. Até o Raditz, em cenas de flashback, se mostrou ser um garoto doce como qualquer garotinho, antes de ter que ficar acompanhando o príncipe Vegeta e o Nappa. Com a permissão dada, fazemos alguns preparativos. O Kid Goku pega seu bastão mágico e algumas mudas de roupa. Logo nos despedimos da mãe Ginny, que nos abraçou bem forte. O pai Bardock, que naturalmente, como um homem de poucas palavras, apenas nos deu um tapinha nos ombros e disse para nós cuidarmos bem. Quanto ao vovô Gohan, apenas nos abraçou e acariciou e disse para caso encontremos o mestre Kami, que lhe mande suas saudações ao mestre, e assim damos início à nossa jornada saindo do Monte Paozu. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony,